Pronto, gente, olha só. Então, nós estamos iniciando a disciplina, né, à frente do cursinho IPE, né, Instituto Preparatório Educacional. Nosso amigo Luciano preparou com muito carinho para vocês. Vamos trabalhar a disciplina de geometria, certo? A disciplina de geometria. E nós vamos começar hoje falando sobre perímetro. Mas antes de falar sobre perímetro, nós temos que falar das unidades de medida de comprimento, certo? Unidades de medida de comprimento. E quando a gente vai falar sobre unidades de medida de comprimento, às vezes as pessoas ficam desesperadas, porque existe uma tabela enorme que é assim, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. E as pessoas dizem, professor, tenho que fixar isso, tenho que decorar isso, tem que decorar isso. Mas para isso você faz a seguinte malícia, gente. Ó, você pensa nas iniciais, ó. Cagada mole de... Eita, foi mal. Cagada mole de 100 metros. Aí bota o Mzinho para melar tudo, né? Então você pensa nas iniciais. Cagada mole de 100 metros. Não entendi ali, mas tudo bem. Deixa eu ver o que é que vocês estão dizendo aí. Sério, Igor Bruno, né, cara? Bruno Gomes, quem danado é Bruno Gomes? É um professor, é uma pessoa bonita, isso é importante. Professor de PO do campus. Professor de quê? De informática, né? Informática. É uma matéria técnica de informática. Sei quem é não. Sacanagem. Ele tem um canal no YouTube. Vou procurar saber quem é esse cara que parece comigo. Não acredito, eu não admito isso. Se eu parecer comigo, é uma pessoa bonita. Ah, não, mas é de informática, tá perdoado. Mas se fosse bonito de matemática, é impossível. Então, ó. Cagada mole de 100 metros. Beleza? Aí bota o Mzinho para melar, beleza. O ótimo dessa tabela é que todas as vezes que nós andamos para a direita, a vírgula acompanha para a direita. Todas as vezes que nós andamos para a esquerda, a vírgula acompanha para a esquerda. Então, se eu tenho assim, ó, se eu tenho o seguinte exemplo, eu tenho 0,25 hectômetros e eu quero transformar em metros, ou melhor, em decímetros. Como é que eu faço? Aí eu vou pensar assim, ó, pensa sempre assim, ó. Se tu andar para a direita, cada passo que tu der, tu vai multiplicar por 10. Beleza? Se tu andar para a esquerda, cada passo que tu der, você vai dividir por 10. Na prática, multiplicar por 10 é andar a vírgula para a direita. Dividir por 10 é andar a vírgula para a esquerda. Então, se tu tem aqui, ó, 0,25 nesse lugar aqui, ó, 0,25, e tu quer vir para cá, ó, tu vai andar a vírgula aqui, vai ficar 2,5. Tu vai andar a vírgula aqui, vai ficar 25. Tu vai andar a vírgula mais uma vez, como não tem ninguém, vai ficar 250. Então vai ficar 250 decímetros. Beleza? Então fica 250 decímetros. Então fica aí a transformação. Então se eu quiser assim, gente, se eu quiser fazer a transformação de 7.000 milímetros para decâmetro. Então o que é que eu vou fazer? Vou pegar o 7.000 aqui, ó, milímetros está aqui, 7.000. Cada passo que eu der para a esquerda, a vírgula vai andando para a esquerda. Que na prática, como tem muitos zeros, ele vai perdendo os zeros. Então vai ficar 700,
vai ficar 70, vai ficar 7. Como não tem mais ninguém, a vírgula vem para frente do 7, ó, fica 0,7. Por que eu boto 0, professor? Porque não existe o número vento, vírgula 7, né? Vento, vírgula 7 não existe. Então fica 0,7 decâmetro. Bacana? Então se eu tiver assim, ó, 3,75 quilômetros e eu quero transformar em metros, o que é que eu faço? Antes disso, só um detalhe importante nessa tabela. Quando você vai trabalhar essa tabela de transformação, você precisa ter muito cuidado para você não engolir casas decimais. Então, tome muito cuidado, preste muita atenção nisso. Beleza? Então, aqui, ó, 3,75. Fica aqui, ó, 3,75. Quando ele vem para cá, ó, anda uma casa, fica 37,5. Quando vem para cá, anda outra casa, ó, 375. Quando vem para cá, anda outra casa, fica 375. Tá passando um helicóptero, anda uma casa, fica o 0. Então, 3.750 metros. Beleza? Ah, outra coisa que eu ia falar, acabei esquecendo. Não se preocupe em estar copiando. Eu acho interessante você estar tomando notas, tal. Mas não preocupe em estar copiando, que eu vou mandar o PDF disso tudo para vocês. Tudo isso eu mando para vocês no grupo, no PDFzinho. Então eu tenho aqui, ó. Vamos pensar assim num número bem grande. 7 já foi. 98.200 centímetros. Vamos transformar isso para quilômetros. Como é que eu transformo esse número para quilômetros? Então venham para cá, ó. 98.200. Uma dica, gente, eu estou fazendo assim passo a passo, de um em um, mas uma dica é você colocar o número onde você quer, onde você está, perdão, e levar ele até onde você precisa, pulando já as casas, ó. Eu quero ir para quilômetros, então eu vou precisar voltar quantas vezes a vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu vou precisar voltar 6, é só voltar 6 casas, tá bom? Mas aqui a gente está fazendo passo a passo, mas você pode fazer direto. Então aqui perde um desses zeros, fica 9.820, né? 9.820. Perde o outro zero, fica 982, perdeu um zero, perdeu outro zero, perde mais uma casa decimal, 98,2, perde mais uma casa decimal, 9,82, perde mais uma casa decimal, 0,982, perde mais uma casa decimal, 0,0982. Então, 0,0982. Beleza? Então, transformar unidades de medida é uma coisa muito importante e muito necessária, certo? A gente precisa fazer isso. Não dá para não fazer isso, tá bom? Porque você vai precisar isso dentro do perímetro de áreas, por exemplo. Nosso foco hoje vai ser perímetro, né? Como nós vamos falar aqui. Mas eu preciso dessas transformações, tá bom? Vamos lá. Perímetro, gente. O que é perímetro? O perímetro de um polígono é a soma das medidas dos lados desse polígono. Indicamos o perímetro por 2P. Cuidado. 2P é a simbologia do perímetro. Muita gente está calculando o perímetro, faz 2P igual, sei lá, a 8. Aqui é passar o 2 dividindo. Não. 2P substitui a palavra perímetro, certo? Então, no lugar de usar a palavra perímetro, a gente usa 2P. Uma observação, ó, para calcular o perímetro de um polígono, devemos usar as mesmas unidades e medidas para todos os lados. Exato. Só posso trabalhar com unidades e medidas iguais. Um detalhe importante é, se perímetro é a soma de todos os lados do polígono,
Primeiro, professor, o que é polígono? Poli quer dizer muitos. Ígono vem de ângulo. Então, vários ângulos, muitos ângulos, múltiplos ângulos. Tá bom? Essa é a ideia. Então, se tem múltiplos ângulos, tem múltiplos lados. Tranquilo? Bacana? Então, vamos lá. Olha só, ficou um pouco ruim de visualizar aqui, mas dá para, eu vou dizendo a vocês, vocês acreditam. Determine o perímetro da figura. Gente, qual é a simbologia de perímetro? 2P. Não é que eu vou passar esse 2 dividindo. Professor, por que a simbologia é 2P? Porque Deus quer. Não, não é por isso. Ele autoriza, mas não é só porque Deus quer. Ele autoriza, mas na verdade 2P. Por quê? Porque existe um cara chamado de semiperímetro. Em alguns momentos, esse cara chamado semiperímetro, ele será muito útil, muito importante, e a gente vai precisar dele. Então, devido a esse cara semiperímetro, que a gente vai conhecer que é a metade do perímetro, então se a metade do perímetro é P, então o perímetro vai ser o dobro, 2P. Tranquilo? Beleza? Lindo? Vamos lá. Então, nesse daqui, ó, o perímetro é a soma de todos os lados. Então, vamos somar todos os lados. 10, 8, estou marcando aqui para eu não me perder. 3, 1, 2, 7, 2 e 3. Todos estão na mesma unidade. Todos estão em centímetros, então 2P é igual a... Vou botar a soma aqui, né? Ó, 8 com 2 dá 10, dá 20, 31, 35, se eu não tiver errado, né? Vou ver, 18, 21, 22, 24, 31. Peraí, soma errado. 18, 21, 22, 24, com 7, 31, com 2, 33, com 3, 36. Não é isso? 36 centímetros. 36 centímetros. Dá isso mesmo? Ó, 10, 10, 20, 31, 36 centímetros. Bacana? Então eu tenho aqui 36 centímetros. Esse é o perímetro da figura. Tranquilo? Gente, estamos começando a fazer questões do básico mesmo. À medida do tempo nós vamos avançando. Então vamos lá fazer mais uma questão. Olha só. Quanto mede o lado de um octógono equilátero? Vamos lá. Octógono tem quantos lados? 8 lados. É aquele bichinho de luta lá da galera. Equilátero, equi quer dizer igual, látero quer dizer lado. Então, equilátero quer dizer que tem todos os lados iguais. Então, todos os 8 lados são iguais. Se eu chamar os lados de x, eu tenho 8 iguais, cujo perímetro é igual a 120. Ele quer saber quanto mede o lado, ou seja, quanto mede x. Então, ó, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? 8x, tenho 8 lados iguais, é igual a 120. É um octógono. Passa dividindo. X é igual a 120 dividido por 8. Só um detalhe aqui, que eu vou fazer questão de fazer isso para que a gente se acostume em questões mais complexas. Nessa questão nem precisa, mas numa questão mais complexa isso faz a diferença. Ao invés de fazer a divisão, vamos dividir, simplificar, até que eu fique com um número bem pequeno. E com um número bem pequeno, a conta fica uma conta extremamente fácil, beleza? Então olha só, 120 por 2 poderia logo por 4, né? Por 4 é uma coisa boa, por 4. 120 por 4 dá 30. E 8 por 4 dá 2. 30 por 2, 15. Beleza? Então o octógono tem 15 centímetros de lado. Significa que 15 vezes 8 dá 120. Beleza? Quem é bom de cálculo mental, muitas vezes esse tipo de questão pequena, direta,
o cara faz de cabeça. E, na verdade, essas questões são questões conceituais, para a gente dominar os conceitos, tanto o conceito de perímetro, como o conceito de octógono, como o conceito de equilátero. Beleza, gente? Show? Lindo, só não é mais lindo que eu. Vamos lá. Agora aqui, ó. Calcula o perímetro do polígono abaixo, dando a resposta em centímetros. Ele quer que eu calcule em centímetros. O problema é que está todo mundo em unidades diferentes. Então, o que é que eu vou fazer? Usar a cagada. Cagada mole de 100 metros. Aí você bota o Mzinho para melar. O Mzinho para melar. O Mzinho para melar. O Mzinho para melar. Beleza? Você quer tudo em centímetros? Vamos lá. Quem é que já está em centímetro? 2,3. Deixa aqui. 3,5. Deixa aqui. E o resto tem que transformar. Então vamos lá. Primeiro vamos pegar 20 milímetros. 20 milímetros está aqui. Eu quero vir para centímetro. Então ele perde uma casa. Fica 2. Bacana? E 0,4 decímetro. Ou 0,24 decímetro. Decímetro está aqui, ó. 0,24 decímetro. Quando eu ando para cá, fica 2,4. Beleza? Como o perímetro é a soma de todos os lados, 2P. Gente, se você não quiser botar o símbolo 2P, não tem problema. Mas a gente vai ficar se acostumando com isso, para a gente dominar a parte teórica, certo? Então, lembrando que 2P não é que eu quero achar o valor de P. 2P é a simbologia de perímetro. Tá bom? Em alguns momentos a gente vai precisar do semiperímetro, que é só o Pzinho. Por isso que a gente fala de perímetro C2P. Então a medida vai ser o quê? 2,3 mais 3,5 mais 2 mais 2,4. Como nosso objetivo aqui é revisar as coisas, nós estamos nos preparando para o Enem. Então, nosso primeiro objetivo é revisar as coisas. A soma desses 4 elementos, quanto dá? Eu vou armar aqui no cantinho para a gente revisar. Quando você está trabalhando com esse tipo de operação, você deve colocar vírgula abaixo de vírgula, na hora de somar ou subtrair decimais. Então, você tem 2,3 mais 3,5 mais 2. Como é que eu escrevo 2? 2,0. Quando você tira 2 na prova, o professor entrega a prova assim, 2,0 e 2,4. Bacana? Então aqui vai dar 7 com 5, 12. Vai 1. Vírgula abaixo de vírgula, então a vírgula escorrega. Aqui vai dar 6 com 3, 9 com 1, 10. 10,2. Então o perímetro dessa bagaça é 10,2, quase que não sai. 10,2 centímetros. Bacana? Então eu preciso transformar todos para a mesma unidade de medida, tá bom? Essa história de transformar para a mesma unidade de medida é útil em vários aspectos. Vocês vão estudar lá com o Luciano em matemática básica, por exemplo, que escala é a medida do desenho sobre a medida real. Vocês vão aprender que é necessário que eu transforme todos para a mesma unidade. Então isso vai ser muito útil. Bacana? Então vamos lá. Essa questãozinha aqui já começa a ter uma questãozinha um pouco mais contextualizada, mais estilo Enem. Essa daqui eu tirei as alternativas, mas o estilo dela é bacana. Meu terreno retangular tem comprimento igual ao triplo da largura. O que é isso, professor? Quer dizer que se o comprimento, se a largura for x, o comprimento é 3x. Se a largura for 5, o comprimento é 15. Se a largura for 10, o comprimento é 30. Tá bom? Desejando murar esse terreno, consultei um pedreiro para saber quantos tijolos deveria comprar. Ele me disse que seria necessário 130 tijolos por metro. Cada metro do meu muro, eu ia precisar de 130 tijolos. Cada metro linear. O que é metro linear, professor? É o metro do contorno, o metro da unidade de comprimento, tá bom? O metro linear, que é da unidade de comprimento, a unidade de comprimento tem a ver
com a distância, uma distância. Então, quando eu vou murar um muro, eu calculo o perímetro do muro, concorda comigo? Então, na verdade, eu calculo a distância entre um ponto e voltar para esse mesmo ponto. Tá bom? Eu estou calculando essa distância. Aconteceu um episódio bem interessante quando eu era adolescente. Eu sempre gostei muito de matemática e foram comprar lá para casa um papel de parede. E pediram para eu medir a parede para dizer quanto era. Aí eu fiz o cálculo e tal, disse, é 9 metros quadrados. Tá bom. Aí a vendedora também se aproveitou do contexto. Em resumo, compraram 9 metros linear. Então, pegue coisa, puxar o rolo lá, 9 metros do rolo lá de papel de parede. Só que 9 vezes o comprimentozinho, que eu não sei de quanto era, dava a área. Mas a área era que era para ser 9. Então, imagina aí a confusão, né? Você não sabe fazer as contas, imagina. Então, vamos lá. Então, comprei 10 mil tijolos. Eu comprei 10 mil tijolos. Sabendo que a largura desse terreno é 10,8 metros. Gente, se a largura é 10,8 metros, quanto é o comprimento? 3 vezes esse número. Sobraram ou faltaram tijolos? Quantos? Uma questão como essa no Enem vem assim, ó. Sobraram 10 tijolos, pois eu tinha tantos metros. Faltaram tantos tijolos, pois eu tinha tantos metros. Se eu tivesse mais 50 tijolos, concluiria a obra. Se eu tivesse mais 20 tijolos, concluiria a obra. Ele ia botar a conversa assim, tá bom? Então vamos lá. Se o terreno é retangular, primeiro passo é muito fácil. Será que eu não tenho que desenhar um terreno retangular? Tem que desenhar um retângulo. Bacana? E o retângulo vai ter 10,8 metros de largura. 10,8 metros de largura. E quanto de comprimento, professor? 3 vezes. Quanto é 3 vezes 10,8? Vamos aqui para o cantinho para não tumultuar nosso espaço. 10,8 vezes 3. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 0, 0. 2, né? 3 vezes 1, 3. Uma casa, 32,4. Então aqui mede 32,4 metros. Beleza? Gente, nós vamos colocar tijolos aqui dentro ou na linhazinha azul. Muito bem. Na linhazinha azul. Que é o quê? Como é que eu chamo isso? O perímetro da figura. Tá bom? O perímetro do retângulo. Então, o que é que eu vou fazer? Vou calcular esse perímetro. E como é que eu calculo o perímetro? 2P é igual a 32 mais 32,4 mais 32,4. São dois lados iguais, não é? Aqui também é 32,4. Aqui também é 10,8. Bacana? Eu posso até fazer direto, porque não é uma coisa muito complicada, mas eu vou fazer por partes. 32,4 mais 10,8 mais 32,4 mais 10,8. Esse mais esse mais esse mais esse. Então 2P, que é o perímetro. Lembre que 2P não é uma conta, não é tipo um X que eu vou passar o 2 dividindo. 2P é a simbologia da palavra perímetro. Agora eu vou somar todos os lados. Vamos aqui. 32,4 já tem aqui, ó. Vou fazer 32,4 vezes 2, ó. 8, 4, 6, 64,8. E 10,8 vezes 2 dá 21,16, né? Eu acho. Tá logo aqui, ó. 10,8 e 10,8, que vai ser interessante aqui, ó. 24, 4, 6. E aqui, 6, 7, 8, 9. 96,4. Então aqui vai dar 96,4 metros. Isso é o perímetro. Mas ele quer isso? Não. Ele quer saber, na prática, ele quer saber quantos tijolos ele vai ter, né? Quantos tijolos ele vai precisar, na verdade. E sabendo dessa informação, eu vou interpretar se o que ele tem é suficiente. Então o que é que eu vou fazer? 130
130 vezes 96,4. Gente, eu vou fazer uma malícia aqui, olha só. Vou fazer uma malícia aqui. No lugar, vou botar até de lado aqui, ó. 130 é o número de tijolos por metro, vezes 96,4, que é o número de metros que eu tenho para construir o muro, o número de metros que eu tenho de muro. No lugar de escrever 96,4, eu vou escrever 964. Aí como eu andei uma casa, aqui eu tiro esse zero, vezes 13, tá bom? Fiz uma malíciazinha aqui, tá certo? Professor, eu me enrolei nessa malícia, presta atenção. É como se você fizesse assim, olha só que lindo. Matemática é linda, gente. Fez são alguns professores. A maioria, né? 130 vezes, certo vezes é um pontinho, né? Mas enfim. 96,4 eu vou escrever assim, ó. 964 dividido por 10, beleza? Vou botar logo o pontinho aqui, fica mais legal. Aí quando eu faço dividido por 10, ó, esse zero corta esse zero. Então na prática fica 964 vezes 13. Bacana? Então 3 vezes 4, 12. 3 vezes 6, 18. Com 1, 19. 3 vezes 9, 27. Com 1, 28. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 9, 9. Coisa feia. Então eu somo esses dois resultados, fica 2, 13, 14, 15, né? 11, 12. Fica, não tem mais casa decimal, 12.532 tijolos eu vou precisar. Então eu vou precisar de quantos tijolos? Vou precisar de 12.532 tijolos. Isso que eu vou precisar. Se eu vou precisar disso, a pergunta é: sobram ou falta? Ou faltam? Faltam, né? Faltam 2.532 o quê? Tijolos. Bacana? Se eu errar a conta, vocês me avisam aí, viu? De vez em quando eu erro conta. Eu coloquei numa prova que eu estava fazendo que raiz quadrada de 16, ou raiz quadrada de 4 era igual a 16. Hora de prova, gente, é hora de prova. Hora de prova a gente fica desatento, a gente erra besteira, é normal, certo? Vamos para frente. Vamos lá. Show? Vamos mais um. A chácara do senhor Luiz tem formato e as medidas da figura abaixo. Tá aqui, tudo tá em metro, isso dá um alívio no nosso juízo, tá bom? Tá tudo em metro, eu não vou precisar transformar. Quantos metros de arame farpado ele precisa comprar para cercar a chácara com 6 voltas? Gente, primeiro, se ele vai cercar, é o contorno, né? Então, se o contorno é perímetro, então primeiro eu vou calcular o perímetro. 2P é igual a quem? 250 mais 220 mais 125 mais 125 mais 80, tá certo? Aqui dá 250 com 250, 500. Aqui dá 300, então dá 800, né? Então 2P é igual a 800 metros. Só que 800 metros equivale a quanto, gente? Equivale a uma volta. Mas ele quer quantas voltas? 6. Então é só fazer 800 vezes 6. 0, 0. 6 vezes 8, 48. 4.800 metros de arame é o que eu preciso, tá bom? Gente, preste atenção a uma pergunta que poderá surgir. Você precisa de 4.800 metros de arame, tá bom? Essa pergunta que eu vou falar aqui, ela não surgiu. Ela poderia surgir, tá certo? Repetir de novo. Eu vou fazer uma pergunta que ela não apareceu, mas que ela poderia ter aparecido. Que é o seguinte:
Suponha que um rolo de arame tenha 100 metros. Beleza? Quantos rolos ou rolos, quantos rolos serão necessários? Quantos nós vamos precisar para cercar esse arame? Aí o cara disse 100. 100 ficou sem graça, viu, gente? Deixa eu melhorar aqui. Eu vou sacanear, vou botar uma situação bem absurda. Tem 1000, tá bom? Tem 1000 metros um rolo, tá bom? Então, quanto eu vou fazer? Eu vou precisar. Então, primeiro, que o caminho comum é a gente fazer assim, ó. Número que eu preciso é o quê? É o total de metros que eu tenho, dividido pelo tamanho de um rolo, né? Beleza? Dividido pelo tamanho de um rolo. Ou seja, dividido pelo tamanho de um arame, né? De um rolo de arame. Quando eu faço a divisão aqui, dá 4,8. Aí vem a pergunta. Professor, 4,8. Na alternativa só tem 4 e tem 5. Eu vou marcar 5 porque 4,8 é mais perto que 5. Olha só. Em algumas questões, esse arredondamento faz sentido, que é o arredondamento correto. Sendo que aí existe um contexto. Eu não necessariamente tenho que arredondar para cima porque é 4,8. Vai depender do contexto. A pergunta é, eu preciso de 4,8 rolos ou rolos, né? Preciso de 4,8. Se eu comprar 4, eu concluo meu serviço? Conclui não, professor. Perfeito. E se eu comprar 5, eu concluo? Conclui, professor, mas sobra. Não tem problema. Seu objetivo não é sobrar ou faltar. Seu objetivo é fazer o serviço. Então, você ia precisar de quantos? Você ia precisar de 5. Beleza? Então, por que você arredonda? A gente só faria se nessa questão tivesse, tipo, aparecesse 4,8 e na resposta tivesse aproximadamente, né? Não. Nesse caso, ele ia falar exatamente mesmo. Aproximadamente é se fosse um contexto aproximado mesmo. Apesar da gente achar 4,8, o valor não é aproximado. O valor é exato. Que eu só consigo comprar ou um rolo, ou 2 rolos, ou 3, ou 4, ou 5. Eu não consigo comprar 4,8. Aí, devido a isso, eu vou decidir. Eu compro 4 e deixo meu serviço incompleto, ou eu... Alguém está apresentando. Acho que foi sem querer, né? Espera aí. Voltou não. Agora voltou. E foi mais minha... Você sabia, Ingrid, que Ingrid é o feminino de Igor? Descobri um dia desse. Mas vamos lá. Então, 4,8, apesar de ser próximo, então se eu pensar em arredondar em aproximadamente, realmente é 5, mas nesse contexto não é aproximadamente. É exatamente 5. Por quê? Porque mesmo que eu não precise dos 5, mas se eu comprar só 4, eu não faço meu serviço. Beleza? Acho que foi Jamile que perguntou. Beleza? Tranquilo? Qualquer coisa, se ainda ficar dúvida, vocês perguntam, tá bom? Olha essa outra questão. A pista do Autódromo de Interlagos tem 4.309 metros. Nas provas de Fórmula 1, os pilotos devem percorrer 71 voltas. Qual é o total de quilômetros percorrido quando o piloto consegue completar esse número de voltas? Na verdade, essa questão ela não é de perímetro, né? Por mais que tenha a ideia de perímetro, que é o contorno,
Mas é uma questão que envolve unidades de comprimento e ele quer que a gente transforme para as unidades, no caso, para quilômetros. Então, se ele dá 71 voltas, cada volta tem 4.309, é uma questão direta mesmo de multiplicação de 4.309 por 71. Isso dá 9, 0, 3, 4, né? 7 por 9, 63, né? 63, 0, 6, 7 por 3, 21, vai 2, 28, 30, né? Então aqui, ó, somando aqui essas bagacinhas aqui, 9, 5, 30 vai ficar 305.939 metros. Só que ele quer em quilômetros. Por quê? Porque é mais elegante. Ele dizer que fez um percurso enorme em metros é feio, é deselegante. Então a gente vai recorrer a cagada. H, já estou botando o M, certo? Da mole de 100 metros. Bacana? Então eu vou jogar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui está em metros, ó. Como é um número grande, eu vou fazer o seguinte. Eu estou aqui, quero chegar aqui. Eu vou voltar quantas casas? 1, 2, 3. Eu vou voltar 3 casas. Então vou andar 1, 2, 3. Eu vou ficar com 305. Desculpa. 305,939 o quê? 39. 39 o quê? Quilômetros. Bacana? Então é essa dinâmica que a gente vai ter. Tranquilo? Show de bola. Lindo, só não é mais lindo que eu. Tá bom? Porque quando a pessoa é bonita, não tem jeito. Vamos mais uma? Um terreno retangular, desenho retângulo, tem 200 metros de comprimento. O perímetro dele é igual a de outro terreno quadrado que tem 165 metros de lado. Calcula a largura desse terreno retangular. O que é que ele está dizendo para nós, gente? O que é que ele está dizendo para a gente? O que é que esse infeliz está falando para a gente? Ele está falando o seguinte: existem 2 terrenos que têm o mesmo perímetro. Os 2 terrenos que têm o mesmo perímetro. Certo? Então, existem 2 terreninhos que têm a mesma medida, o mesmo perímetro. Isso é lindo, né? Gente, se alguém puder dar um print aí de uma tela aí e depois jogar no grupo, certo? Joga aí, por favor. Tá bom? Um print de qualquer momento da aula aí. Portanto que tem a minha beleza. Ô, cara lindo da bexiga. Mas vamos lá. Cadê? Não abriu. Ah, foi. Então, olha só. Então, ele tem um terreno retangular. Deixe-me usar aqui o preto, eu acho mais legal para isso. Terreno retangular. O que é que eu sei sobre esse terreno retangular? Eu sei que ele tem 200 metros de comprimento. Então, aqui é 200. E, consequentemente, aqui em cima é 200. Tá bom? Só que ele tem o mesmo perímetro de um outro terreno. Só que esse outro terreno é quadrado. É quadrangular. É quadrado. E esse quadrado tem 165 metros de lado. Então, todos os lados medem 165. E o que é que a questão me disse? Que os perímetros são iguais. Ou seja, a soma de todos os lados desse é igual à soma de todos os lados desse. Só que a pergunta dele é qual é a largura do outro terreno? Qual é a largura? Eu não sei. Vamos chamar de X. Mas eu consigo descobrir por quê? Porque eu consigo descobrir o perímetro desse daqui. Eu consigo achar o perímetro desse. Por que eu consigo achar o perímetro desse? Porque ele é igual ao perímetro desse. E como é que eu calculo o perímetro desse? 2P é igual a 165, como é um quadrado, tudo igual, vezes 4. Então, 20, 24, 26, 4, 5, 6, 660 metros é o perímetro desse terreno, que também é o desse. Então, esse terreno, quanto é o perímetro? X com X, 2x.
200 com 200, 400. Isso é igual a 660. Esse cara tá mais, passa menos. 260 menos 400. Eu já dei cola. 660 menos 400, 260. Quando dividir por 2, x será 130 metros. Bacana? Lindo isso daí, né? Lindo, não é isso? Deixa eu ver se dá para fazer mais um. Acho que dá para fazer mais um. Deixa eu ver o tamanho da outra. Tá, vamos fazer essa outra aqui. E o resto eu boto para você. Eu mando o slide e tem mais umas 3 questões e vocês ficam como exercício. Então, olha só. Não, tem mais umas 5. Então, vamos lá. O terreno retangular de 500 metros de comprimento por... Ixi, Maria. 500 metros de comprimento por 750 de largura será cercado com 4 fios de arame. 4 fios, ou seja, 4 voltas. A quantidade necessária de arame farpado expressa em quilômetros é... Gente, eu posso fazer isso bem direto. É só somar isso dobrado, somar isso dobrado. Ó, vou fazer direto, tá bom? Vai ser a primeira questão que eu vou fazer direto. Mas só faça questões diretas se você tem domínio do conteúdo. Não faz uma coisa direta se você está enrolado, tá bom? Só se faz questões de modo direto quando você tem domínio. Fazendo de modo direto, olha só. Né, perímetro, 750 vezes 2, 1.500, né? Então, vou pegar 1.500. Mais... Eu estou no segundo caso. Ô, mulher... Deixe de modesta, Maria Jamile. Mais 1.000, né? 500 com 500, 1.000. Então aqui dá 2.500. Então eu preciso de 2.500 metros. Sendo que eu tenho que dar 4 voltas. Então vezes 4. Olha que questão interessante. Eu estou fazendo essa questão direta para mostrar outra coisa. 0, 0, 20. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10. 10.000 metros. Gente, ele quer em quilômetros. Eu preciso saber transformar unidades de medida para acertar a questão? Não, porque a única questão que tem um 1 e um 0 no meio é a A. Tá bom? O único item que tem um 1 e um 0 no meio é o item A. Então, eu não preciso, de modo algum, dominar nessa questão, certo? Eu preciso, mas estou dizendo, nessa questão não precisou dominar as unidades de medida. Mas, dando a... Como nós estamos estudando, a gente tem que ter atenção e cuidado no que nós vamos fazer. Então, aqui eu tenho 10.000. Vem para cá, ó, perde um 0, fica 1.000. Vem para cá, fica 100. Vem para cá, fica 10. 10 km. Beleza? 10 km. Lindo, gente. Lindo demais, né? Muito lindo mesmo. Muito bem, Sara. 10.